Porque o tema dessa manhã é vivendo a comunhão com os irmãos. Para você que está acompanhando a nossa série de sermãos, já sabe mas para você que ainda não sabe, nós estamos trabalhando durante o mês de janeiro a série de sermãos a respeito da comunhão em Cristo. E essa comunhão em Cristo, ela abrange diversas áreas. A primeira ministração feita pela pastora Mônica na semana passada foi a comunhão com a mesa. Nós compartilhamos a comunhão através da mesa de Cristo e hoje nós vamos aprender a comunhão com os nossos irmãos. E para isso eu gostaria de ler primeiramente o versículo que é tema deste ano aqui na nossa igreja, que está no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Esse versículo é o versículo tema deste ano da nossa igreja. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, nós já falamos na comunhão do partir do pão, e hoje nós vamos tratar especificamente da comunhão com os nossos irmãos. E agora nós vamos ler um texto que vai nos embasar para a ministração de hoje, que está no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 12 e o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vou esperar você que está procurando na sua Bíblia. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Pai, obrigado pela Tua palavra, nós lemos ela agora, Senhor. Que o Senhor possa iluminar a minha mente neste momento, Pai. Que o Senhor possa abrir o coração dos meus irmãos que estão aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui para sermos edificados através dela. Guarda a Tua palavra em nossos corações, que ela seja a lâmpada para os nossos pés, que ela seja a luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra nos traga sabedoria, nos traga esperança, nos traga amor e nos traga salvação, Pai. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu começo essa ministração, irmãos, trazendo uma pergunta para nós. Você já parou para pensar qual é o significado da palavra comunhão? Às vezes a gente começa a falar, e a gente não presta atenção no significado das palavras. E eu fui pesquisar no dicionário qual que era o significado que o dicionário trazia para a palavra comunhão. E o dicionário trouxe algo muito simples, mas que traz um significado muito grande, muito importante para nós. Que a comunhão é desenvolver algo em conjunto. Parece tão óbvio isso, né? Desenvolver algo em conjunto. Hoje nós temos tantas coisas para realizar em conjunto e na igreja não é diferente. Na verdade, a igreja deve ser o símbolo principal do que é desenvolver algo em conjunto. O mundo precisa olhar para a igreja e precisa haver uma unidade. Precisa haver a comunhão. É incondizente quando o mundo olha para a igreja e vê desunião, vê desorganização. Nós lemos ali no versículo 42 do capítulo 2 de Atos, onde aquela igreja recém-abençoada pelo Pentecostes, aquele versículo traz os frutos que o
Pentecostes realizou na igreja que os discípulos estavam ali formando. A igreja estava nascendo, a comunhão dos irmãos estava nascendo. E aquela palavra comunhão do versículo 42 é a famosa palavra koinonia, que nós tanto ouvimos falar, koinonia, koinonia. Ali está presente essa palavra koinonia, que é então desses resultados do Pentecostes, que havia acontecido alguns dias antes, né? Então essa igreja estava começando a existir, e esses frutos estavam aparecendo entre esses irmãos, sendo então essa koinonia muito presente. Agora, é interessante nessa passagem que nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, por quê, amados irmãos? A igreja de Corinto era uma igreja complicada. Era uma igreja dividida, possuía muitas divisões. Ou, se eu posso tratar, era uma igreja partidária. E é interessante, irmãos, porque Paulo, na carta de 1 Coríntios, eu fiz uma pesquisa, e tem um comentarista bíblico chamado Gordon Fee, que ele diz que, na carta de 1 Coríntios, Paulo vai tratar de 11 assuntos. E, pasmem vocês, dos 11 assuntos, 10 são sobre comportamento. Dos 11 assuntos, 10 são sobre comportamento. Agora, gente, por que Paulo trata, por que é tão importante Paulo falar sobre comportamento? Principalmente na igreja. Porque nós não vivemos sozinhos. Eu preciso trabalhar sobre comportamento, porque nós não vivemos sozinhos. E não é só na igreja. Hoje nós vamos tratar especificamente da comunhão com os irmãos, com a comunidade cristã. Mas nós vivemos em comunhão em diversos âmbitos da nossa vida. Então é por isso que Paulo precisa trabalhar na vida dos irmãos lá da cidade de Corinto, porque era uma igreja partidária. Eles estavam divididos lá no começo. Ele fala assim: olha, alguns de vocês preferem seguir a mim, Paulo, outros preferem seguir a Cefas, outros preferem seguir a Apolo. Vocês estão divididos. E vocês lembram que 1 Coríntios é famoso porque começa a falar sobre diversos dons. Ele vai tratar de diversos dons. Era uma igreja, gente, cheia de dons, pessoas especiais, pessoas abençoadas. Eu acredito que a igreja de Corinto devia ser uma igreja grande, uma igreja relevante, principalmente pela cidade onde eles moravam, que era uma cidade grande, uma cidade importante. Mas apesar de eles serem abençoados com diversos dons, era uma igreja dividida. Era uma igreja que não estava unida, que não tinha comunhão com seus irmãos. E através desse texto aqui, desses versículos que nós lemos, nós vamos tirar algumas lições importantes para uma igreja viver em comunhão entre os irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? A primeira lição que nós tiramos desses versículos é que não há comunhão sem unidade. O versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Repita comigo: um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Ou seja, esse respeito a Cristo é a igreja, porque é a igreja de Cristo. Nós fazemos parte de uma grande família que está espalhada pela face da terra. Mas apesar dessa família estar espalhada pela face da terra, ao mesmo tempo nós devemos constituir um só corpo. Uma só família. Apesar de hoje nós falarmos em ter várias denominações, né? À época, amados irmãos, não existiam várias placas de igreja.
Em Atos nós vamos ver que aqueles que eram cristãos eram chamados aqueles do caminho. Então, se a gente pudesse dar o nome da igreja, na época lá dos apóstolos, era a igreja do caminho. Porque eram aqueles que participavam do caminho, do evangelho, aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Mas hoje nós temos diversas denominações, né? As nossas denominações, as igrejas verdadeiras, tá, gente? A gente não está falando aqui das seitas, tá bom? A gente está falando daquelas igrejas que seguem a palavra de Deus verdadeiramente. Então, apesar de nós termos diversas denominações, nós cremos no mesmo Deus, nós dependemos do mesmo Deus, nós experimentamos o mesmo batismo, como Paulo está falando aqui. Uns preferem batizar ainda a criança, como os presbiterianos, como alguns reformados. Outros preferem batizar apenas quando adulto. Mas isso não importa na nossa caminhada cristã. Vocês entendem isso, gente? Isso não importa na nossa caminhada cristã. Isso é uma interpretação que nós estamos dando. Nós devemos ser unidos. Agora eu não posso olhar o irmão da igreja X e falar, não, essa igreja não presta. Igual eu falei, gente, nós estamos falando de igrejas verdadeiras, não estamos falando das seitas. Nós devemos aceitar os nossos irmãos. Agora, não tem como uma pessoa dizer assim, não, a minha igreja é a única que salva. Já está errado, porque a igreja dele não tem nem o nome na palavra de Deus. Não existe única igreja que leva a salvação. Gente, o único que leva a salvação é Cristo Jesus. É o único que nos salva. Nós devemos trabalhar em unidade. A imagem que Paulo está trazendo aqui sobre essa questão do corpo, sobre nós sermos corpo de Cristo, é a imagem que melhor representa a interligação e a interdependência que nós temos uns dos outros. Eu vou fazer uma imagem com você. Eu não sou da área da medicina, então eu vou fazer uma imagem bem básica e se eu errar, quem for da área me perdoa, tá bom? Mas vamos pensar comigo. A minha mão, para ela se movimentar, né? A minha mão precisa dos nervos para que ela se movimente, ok? Tá? Os nervos, para eles se movimentarem, eles precisam de um sinal, eu acho que é sinapse, que vem do cérebro, correto? Então, a minha mão já precisou do nervo, e agora a minha mão já precisou do meu cérebro. Agora o meu cérebro, para ele continuar vivo e existindo, ele precisa do sangue. Agora o sangue, para conseguir percorrer todo o meu corpo, precisa do coração. Vocês entendem por que Paulo está usando a figura do corpo? É um órgão dependendo do outro. E gente, para pensar. Para pensar e veja se você pensou para piscar o olho. Você fez involuntariamente. Um órgão seu agiu sem que você percebesse. Agora imagina quantas coisas estão acontecendo dentro do seu corpo nesse momento. É o pulmão que está trabalhando, é o fígado que está trabalhando, é o coração que está trabalhando, e você não está pensando nisso, mas está acontecendo porque você está vivo. Agora a igreja, o corpo de Cristo é assim, gente. Antes que você saísse lá da sua casa, você que chegou mais perto do início do culto, já tinha gente aqui, tinha gente ensaiando, tinha gente orando, tinha gente limpando, tinha gente preparando ali fora. Tem gente com certeza lá de longe, o pastor João está assistindo lá de longe, que eu vi que ele já estava mandando mensagem aqui. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no reino de Deus que a gente não para pensar, mas é a unidade do corpo do Senhor que está trabalhando em prol do quê? Em prol do reino de Deus. Agora, irmão, não venha falar para mim que você não tem espaço nesse reino, nesse corpo. O nosso corpo é feito de bilhões de células, todas pequenininhas, mas que juntas formam esse corpo bonito que você tem. Essa pessoa especial que você é. O corpo de Cristo, irmão, não é o mesmo sem você. O corpo de Cristo não é o mesmo sem a unidade. E sem a unidade não há comunhão, irmãos.
Agora eu falei para vocês que o sangue percorre todo o nosso corpo, levando a vida. É ele que leva a respiração, ele que leva o oxigênio para as nossas células. Agora, trazendo aqui, isso aí é uma interpretação minha aqui, tá, gente? Uma ilustração minha. Agora, pensa comigo, irmãos, o que é que percorre entre nós, que faz essa ligação? Quem é? Na verdade, não é o que é quem é. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós, percorre entre nós e nos faz formar essa unidade em Cristo Jesus. E é por isso que é bonito quando você olha um corpo com unidade, uma igreja que está unida, somando forças. Lembra aquela brincadeira do cabo de guerra? É para ver quem está mais unido, é para ver quem está mais somando forças, gente. O corpo de Cristo tem que ser assim. A nossa comunhão precisa dessa unidade. Eu quero ler uma frase aqui de um autor chamado Jean Francesco. E ele diz algo muito interessante. Cada igreja local, cada igrejinha, deve enxergar a si mesma como parte do corpo de Cristo na terra. Então, cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um é uma célula do corpo. Mas somente à medida que mantiver comunhão com as demais comunidades locais espalhadas pela face da terra. Ou seja, eu só vou ser parte do corpo de Cristo se eu mantiver comunhão com as demais comunidades. É por isso que eu acho legal esses movimentos tipo SDA, dos jovens, que unem as igrejas, irmãos, que une as comunidades cristãs, porque acima da denominação IPI, acima da Batista, acima da Quadrangular, acima da Assembleia de Deus, nós somos a mesma família, o mesmo corpo de Cristo. Nós diferimos em algumas doutrinas? Sim, nós diferimos. Mas isso não deve ser empecilho para a nossa unidade. Amém? Glória a Deus. O segundo item que nós podemos aprender nesses versículos é que não há comunhão sem diversidade. Versículo 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E eu faço uma pergunta. Irmãos, se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós devemos fazer? Quem somos nós para fazermos a acepção de pessoas, sendo que o Senhor chamou diversas pessoas, de diversas raças, de diversos tamanhos, de diversas personalidades, de diversos tipos, de diversos pensamentos, colocou dentro de uma caixinha, chacoalhou e falou assim: agora vocês precisam trabalhar em comunhão. Foi isso que o Senhor fez com nós. Dá uma olhada aí no 360 graus, olha para as pessoas que estão aí ao seu redor, dá uma olhada aí, vai. Olha aí as pessoas que estão ao seu redor. Faz isso, gente, vai. Rapidão. Tem alguém aí igual você? Tem alguém? Pode ter parecido, mas idêntico não existe. Nem gêmeos são idênticos. Jesus te fez diferente do seu irmão, porque o seu irmão precisa de você. Cada um tem uma especialidade, cada um tem uma área para trabalhar, cada um tem algo especial para cooperar. Você tem algo que o seu irmão não tem. Mas se o seu irmão não tem, é porque ele precisa de você. É porque você precisa ajudar ele. Você precisa cooperar para que o corpo de Cristo cresça. Trabalhe. O que torna o corpo bonito, irmãos, é a harmonia. É a harmonia entre os membros. Vocês sabiam que... Isso eu não sabia, eu aprendi com a minha esposa. Muito culta. Ela me ensinou que o lado esquerdo nunca é igual ao lado direito nosso. Eu fiquei assim, depois procurando o que tinha diferente do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Isso que não é igual.
A gente não é simétrico, né? A gente é assimétrico. Mas aparentemente parece bonito, né? Quando a gente olha um corpo proporcional, é isso que torna bonito, é essa harmonia. Agora, quando a gente vê alguma desproporcionalidade no corpo, isso não causa estranheza, gente? Causa estranheza porque não foi feito da forma como a gente pensava que deveria ser feito, porque foge daquele padrão. A gente sempre cria um padrão. E quando foge do padrão, a gente causa estranheza em nós. Agora, irmãos, o corpo de Cristo, ele deve ser harmônico. Os membros devem trabalhar juntos para o bom funcionamento desse corpo. Se uma parte do corpo está perecendo, se uma parte do corpo não está funcionando legal, o corpo vai estar bem? Vai estar 100%? Não. Todas as partes precisam estar 100% para que o corpo todo esteja 100%. É uma unidade. Nós estamos trabalhando com pequenas partezinhas, mas que juntas formam algo especial. O versículo 17 diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Gente, você já pensou um olho sozinho andando na rua? Já pensou uma mão sozinha andando na rua? Ia parecer a família Adams, né? A mãozinha. Não seria estranho, gente? Não é estranho? O próprio Paulo está falando aqui, ele está usando de algo engraçado. É cômico olhar assim, se o corpo fosse só um olho andando na rua, ele ia andar girando, né? E o que o Paulo está querendo dizer aqui? Que não há superioridade. Não existe superioridade. A minha mão não é mais importante que o meu braço, que é mais importante que o meu olho, que é mais importante que o meu cérebro, que é mais importante que o meu coração. Por mais que o cérebro e o coração sejam órgãos importantíssimos, eles não sobrevivem sozinhos. Se eu cortar o meu braço, deixar na mesa do Ronald ali, não se assusta. Ele vai funcionar sozinho? É a famosa frase, irmãos, unidade na diversidade. Apesar de nós sermos diferentes, nós precisamos estar unidos. Essa tarefa é fácil? Não é fácil. Cada um tem uma personalidade, irmãos. Cada um tem um jeito, cada um tem um pensamento. Você quer ver colocar um monte de pessoas junto e começar a discutir uma ideia? Ah, eu penso isso, eu penso aquilo outro, eu penso aquilo lá. Só que a diferença do corpo de Cristo, irmãos, é que nós devemos ter humildade. A palavra de Jesus diz assim que nós devemos considerar o nosso irmão maior do que nós. Isso é para baixar o nosso ego, é para aumentar a nossa humildade. Nós devemos ser mansos como o nosso Senhor Jesus foi. É assim que nós vamos trabalhar a unidade em meio à diversidade. O terceiro ponto que nós podemos aprender da palavra é que não há comunhão fora da igreja. Repita comigo, não há comunhão fora da igreja. Nós temos diversas metáforas ao longo da Bíblia que elas representam a igreja. Nós vemos a videira e os ramos, nós vemos a noiva de Cristo, nós vemos a igreja como um edifício composto por várias pedras vivas, e nós vemos aqui a ideia do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o próprio fundador da igreja, e Ele é o próprio fundamento dessa igreja. Nós aprendemos aqui algumas pregações atrás, que Cristo é o fundamento dessa igreja. Agora é engraçado, irmãos, como nós precisamos trabalhar em comunidade, nós precisamos estudar em comunidade, porque você não estuda sozinho. Ou você aprende com um livro que alguém escreveu para você, ou você aprende com um professor que está dando aula para você. Ah, mas eu faço EAD. Mas uma hora ou outra você vai precisar de ajuda de alguém.
nós trabalhamos em comunidade, nós moramos numa comunidade, você mora num bairro, você mora num prédio, ou por mais que você mora em um sítio, lá tem a comunidade do seu sítio, tem a comunidade. Agora, quando chega na hora da igreja, a gente fala assim, não, eu não preciso de igreja, eu posso ser igreja sozinho. Existe isso, gente? O significado, a origem da palavra igreja, que vem de eclesia, já diz que eclesia é uma assembleia. É um conjunto de pessoas com um propósito. Agora, como que eu vou ser igreja sozinho? Como que eu vou me corrigir sozinho? Você acha que a pessoa sozinha vai se corrigir nos seus erros, nas suas falhas? Às vezes você pode corrigir no primeiro momento ali, mas depois você vai se acostumando e tudo mais. Você se torna o seu próprio Deus. Você adora a si mesmo. Quando você está em comunidade, você precisa cumprir as regras da comunidade. Você precisa chegar no horário, você precisa fazer coisas em comunidade. Agora, como que nós vamos viver fora da igreja de Cristo? Sendo que a igreja é o principal, é o fundamental para nós aqui na terra. Irmãos, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Quando Jesus Cristo voltar e nos levar para os céus, nós vamos continuar existindo como igreja, mas nós só vamos mudar a nossa residência. Agora nós queremos ser igreja sozinho aqui na terra. Como que você vai querer conviver com um monte de anjos, com Jesus Cristo, com o resto dos irmãos que foram salvos no céu? Nós só somos igreja em conjunto. Não existe comunhão fora da igreja. Não tem como eu fazer a ceia para mim mesmo fora da igreja. A comunhão é para fazer junto com os meus irmãos. É a comunhão da mesa. É onde eu compartilho ali os meus erros, as minhas falhas. É onde eu confesso os meus pecados para os meus irmãos. Eu falo, gente, eu tenho esse erro, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Quando você se reúne na célula com os seus irmãos, geralmente não é lá que você abre o seu coração. É por isso que a célula é a porta de entrada para a igreja, irmãos. Porque é lá onde você provavelmente vai falar, vai conversar ali sobre o seu dia a dia, as suas dificuldades. Talvez aqui, irmãos, a gente se reúne pouco tempo, a gente fala pouco. Às vezes a gente até fica com pressa de sair, pressa de chegar, pressa daquilo outro. Nós devemos priorizar a comunhão com os nossos irmãos. Essa pessoa, e eu espero, que está do seu lado, que vai morar com você no céu. Eu ouvi alguns amém só. Algumas poucas pessoas vão ser salvas então. Misericórdia, né? Essa pessoa que está do seu lado, que vai conviver com você no céu. Amém. Ah, glória a Deus. Vamos aumentar a comunhão com os nossos irmãos, porque, gente, se tem uma instituição que eu priorizo aqui na terra, essa instituição é a instituição igreja. Nós não somos uma placa. Nós não somos uma denominação. Nós não somos um clube. Tem pessoas que acham que a igreja é um clube. Eu vou quando dá. Não, eu faço aquilo que eu quero. Eu gosto de quem eu quiser gostar. Isso é um clube. Você vai num clube quando você quer. Você entra no clube, sai do clube a hora que você quiser. Agora a igreja é família. Repita comigo, igreja é família. Olha o que o pastor Eugene Peterson diz. Somos uma família em Cristo. Quando nos tornamos cristãos, estamos entre irmãos e irmãs na fé. Por isso que a gente fala, Deus abençoe meu irmão, minha irmã, porque é uma família.
Agora, olha como ele termina a frase. Nenhum cristão é filho único. Nós somos parte de uma grande família espalhada pela face da terra. Não há comunhão sem unidade. Não há comunhão sem diversidade. Não há comunhão fora da igreja. Davi teve um desejo realizado para a nação de Israel, porque a nação de Israel, irmãos, depois de Saul ali, teve bastante brigas entre Saul e Davi, perseguição, Saul perseguindo Davi, enfim, vocês conhecem bem a história. E a nação se dividiu muito. Estava um povo muito desunido, e a nação de Israel era o povo do Senhor, o povo escolhido do Senhor, o povo eleito do Senhor. E Davi tinha um desejo de unificar essa nação, de que essa nação voltasse e juntos eles adorassem novamente ao Deus verdadeiro. E aí, ele escreve o Salmo 133, que o Randy vai colocar para a gente ali. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É o famoso salmo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado, que está atrás de você e dizer, eu preciso de ti, meu irmão? Pode deixar esse versículo. Irmãos, eu preciso de vocês, de cada um de vocês. Eu fico feliz quando o pastor João está assistindo, eu fico feliz quando ele me corrige. Às vezes ele me corrige, me fala, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo outro e tal. Porque eu sempre desejei isso. Eu sempre tive o sonho de fazer teologia e seguir esse evangelho e pregar a palavra de Deus, mas eu queria que as pessoas me corrigissem naquilo que eu estivesse errado, porque não tem como eu mesmo me corrigir, eu vou me corrigir conforme os meus padrões, conforme os meus pensamentos. E eu fico feliz quando eu sou corrigido, mas é para o crescimento. Porque eu vejo que eu estou fortalecendo a união através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus que age nessa igreja. A minha oração, irmãos, é para que essa igreja continue aconchegante do jeito que é agora. Para que continue existindo união, respeito entre os irmãos, para que nós sejamos um. Eu convido você hoje, se você tem algum problema com alguma pessoa aqui, se você tem alguma dificuldade, um pensamento, alguma coisa, libere o perdão para essa pessoa hoje. O perdão liberta, irmãos. O perdão nos resgata de uma prisão que nos prende, que nos amarra. As pessoas morrem mais cedo porque não perdoam, porque têm o coração entristecido, amargurado. As pessoas não querem liberar perdão, e sem perdão não existe comunhão. Quão agradável é quando você vê uma igreja trabalhando em unidade, em comunhão, em amor, em respeito, e acima de tudo, amando Jesus Cristo, fazendo aquilo que precisa fazer por amor a Cristo, não para se achar, não para se colocar como mais importante, não para se engrandecer, não para colocar a si mesmo no palco, no altar, mas para colocar Jesus Cristo. Eu faço o que for preciso por amor a Cristo Jesus. Da mesma forma, irmãos, e eu estou terminando aqui a ministração, da mesma forma, irmãos, que não há comunhão fora da igreja, também não há igreja sem comunhão. Guarde isso. Não há igreja sem comunhão. Se uma igreja vive dividida,
não é igreja. Não é comunidade do Senhor. Só há igreja quando há comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem gente, irmãos, que tem o dom de cantar, tem uns que tem o dom de tocar, tem outros que tem o dom de tecnologia. Tem gente que tem dom de tecnologia. Tem gente que você ensina, a pessoa não consegue aprender. Tem um pouco mais de dificuldade. Tem gente que tem mais facilidade. Tem gente que tem dom de cozinhar. Se você tiver, me chame, que eu quero provar desse dom. Dom maravilhoso. Aleluia. Me chama. Cada um tem um dom. Tem gente, irmãos, que tem o dom de receber pessoas em casa. Tem gente que ama receber pessoas em casa. Tem pessoas que já se sentem um pouco mais reservados. Mas cada um tem um detalhezinho. E eu convido você, nessa manhã, a compartilhar os seus dons. Se Deus te chamou, irmãos, se Deus te chamou, eu tenho certeza que Deus chamou cada um de vocês que está aqui, tá? Se vocês estão ouvindo é porque o Senhor chamou vocês. Desenterre aquilo que o Senhor te deu. Desenterre aquilo que o Senhor entregou nas mãos de cada um de vocês. Desenterre para quê? Para fazer comunhão com seus irmãos em Cristo Jesus. E eu quero convidar você para se colocar em pé nessa manhã. E eu quero que... Eu senti de nós. Vamos orar mais unidos. Então, vamos fechar. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui. Vamos orar ao Senhor. Como uma grande família. Amém? Gostaram da palavra de Deus? Palavra de Deus, não é minha. Feche seus olhos então. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Que manhã especial na tua presença. Manhã especial porque a igreja não é feita de uma pessoa, não é feita por mim, não é feita pelos pastores, mas é feita pela comunhão de todos os irmãos e irmãs na fé. Nós temos irmãos que estão assistindo, que estão louvando o teu nome onde eles estão, Senhor. Pastor João e todas as outras pessoas, Senhor, que estão assistindo esse culto, que vão assistir ainda, Pai. Os nossos irmãos de outras igrejas, os irmãos que estão espalhados pela face da terra, os irmãos da igreja perseguida, Pai, que estão anunciando o teu nome em lugares tão complicados, Senhor, tão difíceis, por amor ao teu nome, Senhor. Abençoa esses irmãos da grande família de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou um dia e pela sua graça nós ouvimos a tua voz, Senhor. É pelo teu Espírito Santo que nós estamos aqui. O Senhor nos despertou de um grande sono que tínhamos, Senhor Jesus. O Senhor abriu os nossos olhos e hoje nós estamos aqui para compartilhar desse amor, dessa graça, Pai. Desse teu Espírito Santo que preenche cada corpo, cada coração, cada irmão que está aqui, Senhor. De mãos dadas, representando o grande corpo de Cristo, unido e fortalecido pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro nesse momento, Pai, para que não exista contendas nessa igreja e nas igrejas do Senhor. Se porventura existe alguma diferença, Senhor, se existe, Senhor, alguma coisa que não está harmônica nesse corpo de Cristo, que seja repreendida agora no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Rei dessa igreja, o Senhor é o Deus, é o Pai dessa igreja, Jesus, e nós queremos ser um corpo unido, um corpo, Senhor Jesus, que possui diversidade, mas que possui unidade, Senhor. Que as pessoas que possuem aqui dom, Senhor Jesus, que não estão utilizando, que elas sejam despertadas para comungarem com os seus irmãos, para ajudarem os seus irmãos, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
e que o grande amor eterno, imutável do Pai, a graça salvadora do Cristo que nos uniu num só corpo, e que a doce consolação do Espírito, que é a manifestação hoje da presença de Deus no meio de nós, dentro de nós, seja presente na sua vida, na sua família, na sua casa e em toda a igreja espalhada pela face da terra. E se você crê, você diz amém.